Eu estou a ficar nervosinha. Estavas-me a dizer que tinhas uma coisa especial para mim. E olha que o Milton é o meu grande amor e uma das pessoas mais fantásticas, que foi a primeira pessoa com quem eu cantei e que aceitou logo gravar comigo no disco Alma. Gravámos o Cais e continua a fazer, que já fiz concertos com ele e já fiz tantas coisas maravilhosas que tenho imensas saudades dele e, portanto, falaste dele e eu fico logo comovida. Então, ouve lá isto. Carminho, coração, saudade de você, teu disco tá fantástico. Um beijão. Ai, esta voz! É o próprio. Não é uma pessoa a imitar o Milton Nascimento, é o próprio Milton Nascimento. Olha, aqui a deixar-te. É comovida. Claro! Que bonito. Como são? Se eu disco está fantástico, ele já ouviu. Olha, cá está. Houve uma altura que no meu segundo disco, no Alma, assim que ele saiu, houve as festas de Lisboa em que o Milton foi convidado para fechar o encerramento das festas de Lisboa e ele convidou-me para cantar com ele. Mas tu já o conhecias de algum lado? Não o conhecia. Ok. Ele convidou 3 artistas, a Ana Moura, o António Zambujo e eu. E fomos cantar nas festas de Lisboa e eu jantei com ele e nunca mais me esqueço que eu estava ao lado dele. O que é que se diz, não é? E foi isso que aconteceu, mais precisamente. E o meu produtor, o passa-me o pão. Mário, dava-me pontapés debaixo da mesa a dizer: fala com ele, Carminho, fala com ele. E eu assim, ele logo se escuro, porque ele usa óculos escuros. Eu assim, eu já tinha dito que gostava muito dele. Ainda por cima ele é uma presença super imponente, não é? Ele é uma presença incrível, a energia, mas eu já tinha dito que gostava muito dele, que adorava, quer dizer, que até para elogiar é preciso ter cuidado, que isso é uma frase minha, que é, mesmo para elogiar uma pessoa, tu tens que ter humildade, não é? Porque vais dizer, gosto muito do seu trabalho, quer dizer, não era o que faltava, claro que gostas e não sabes tu porquê, porque ela é superior àquilo que tu podes compreender. E às tantas, não sei porque surgiu a história da Elis Regina, porque é uma artista, obviamente, que nós todos gostamos muito, e perguntei-lhe qualquer coisa e ele olhou assim para mim e disse: Elis. Tocaste-lhe ali num ponto. Foi o meu grande amor. Elis é o meu grande amor. E ela dizia sobre ele que se Deus tivesse uma voz, seria a voz do Milton Nascimento. Como não é? E depois o mais engraçado, temos tempo? O mais engraçado é que depois no hotel, nós acabámos o jantar e ainda fomos ao lobby do hotel dele, vamos beber mais um copo e não sei o quê. E ele disse: você não sabe, é que eu tive. E aconteceu-me exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos, quando eu era mais novo, estava com uma atriz de Hollywood que eu gostava muito e que o meu produtor também me dava aos pontapés a dizer: fala com ela, Milton, fala com ela. E ele contou-me essa história. E ele contou-me sem saber da história que tinha acontecido. Ele estava-me a contar essa história. Nem sequer foi por simpatia. Não, para ele estava a contar essa história e eu disse: Sofia, que acabou de me acontecer isso contigo. E nós ficámos tão amigos. Que maravilha. Depois, mais tarde, fui muitas vezes ao Brasil e fizemos concertos juntos, cá em Portugal, naquele ano Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, lá no Brasil. E ele é sempre muito generoso, muito generoso, muito generoso. É uma pessoa fantástica. Depois ainda gravámos juntos no filme que foi feito sobre a vida do Chico Buarque, em que o Chico convidou alguns artistas para cantar as músicas, que ele ia explicando a vida dele e as canções, e convidou alguns artistas para fazer pequenos quadros de musicais sobre as músicas. Uau. E eu cantei o Sabiá e depois com o Milton contei sobre todas as coisas, que é das coisas mais emocionantes. Ainda ontem postei numa story. Como é que é essa canção? Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem, não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado, pelo amor de Deus. Que maravilha. Há uma relação contigo e com os artistas brasileiros, e não são os artistas brasileiros quaisquer. Já falámos aqui de Milton Nascimento, já falámos aqui do Martinho da Vila, do Ney Matogrosso, de Chico Buarque, já aqui falaste dele também. Lembro-me bem também de um dia em que Caetano Veloso estava em Lisboa e havia uma sessão de cinema do salvo erro do filme da Petra, o Democracia em Vertigem, no Cinema Ideal, e a Carminho diz qualquer coisa assim: a seguir ao cinema, se calhar, passem lá em casa. E assim foi, fomos ver a sessão de cinema e a seguir fomos até a casa da Carminho e eu estava a ajudar, estava na cozinha a cortar um queijo, nunca mais me esqueço, a cortar um queijo, e disse: Carminho, vou levando isto para a sala. Sim, põe lá na mesa. E de repente, quando eu chego à sala com um prato de queijo na mão, dou de caras com Caetano Veloso. E fiquei a pensar, lá está, como contavas ainda há pouco, o que é que se diz? E se diz só: boa noite. Quer queijo? E pousei assim o prato e a pessoa fica absolutamente siderada. Mas, a propósito desta tua relação com o Brasil e de seres, bem, vamos dizer, tocar tu lá com esta gente toda, arranjei aqui um desafio que se chama assim. Um dia estava eu a jantar com o Chico Buarque
pode ser facilmente o início de uma história tua. E, portanto, vou pedir-te, Carminho, que completes, no fundo, esta frase. A jantar ou fazer outra coisa qualquer. É assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu tenho imenso respeito por estas pessoas todas. Fico assim um bocadinho tímida de estar assim a falar deles, porque ia contar. Eles não estão a ouvir, pronto. Não, mas porque eu tenho imenso respeito pela relação que construímos e, portanto, sou bastante. Mas um dia estava a jantar com o Chico Buarque. Já que é para Deixa-me fazer. pensar. Há uma história muito engraçada, que foi uma vez que fui jantar com o Chico Buarque e ele pediu spaghetti al vongole. Spaghetti al vongole, que é a mais hoje. Pronto, mas essa foi a questão. É que às tantas estávamos a dizer, eu disse, mas vongole, como é que se diz vongole em português? O que é vongole? Estávamos ali naquela coisa, o que era vongole? Ele dizia, não sei. Eu disse, eu acho que é berbigão. Berbigão, não conheço berbigão. Fomos ver, não sei o quê, a massa estava cheia de berbigão. É berbigão, e em português há uma expressão também para berbigão que é o mija-mija, porque é a forma como o berbigão vai soltando a areia. É o mija-mija. E ele achou muita graça, não sei o quê. No dia seguinte estávamos a viajar, estávamos no aeroporto porque tínhamos feito um concerto no Rio de Janeiro e estávamos a viajar para fazer o mesmo concerto em São Paulo, que eram as festas da Mangueira, e eu cantava com o Chico. E no aeroporto, ele sempre muito caro, ele tem um humor fantástico. Festas da Mangueira, que em Portugal também podiam ter não, assim mas uma não outra são essas, não são essas. Não. A festa da escola de samba da Mangueira, sim, claro. Fiquei Aquela logo a pensar verde, nisso. rosa. Como é que eu não me lembrei sim. disto? A Inês Lopes lembra-se. Então, e depois estávamos sentados e ele é assim muito discreto e sempre, mas depois tem um humor muito preciso. Então, do nada, diz assim: Carminho, espera um pouco que eu vou ali no berbigão e venho já. Que maravilha! Cá está, faz sentido. E ótima história. Foi à casa de banho, pronto. Lá está. E outra muito boa é que eu estou sempre a promover o meu Santo António, porque eu sou muito devota ao Santo António, e ele não diz que não acredita, que não acredita. E ele diz, e às tantas ele diz, mas o que é que ele faz? Ele encontra as coisas. Já Chico, está, o famoso responsa ao Santo António. Um monte de histórias sobre a responsa e sobre as coisas que eu encontrei com coisa. E ele, faz um favor para mim, Carminho, pede para ele encontrar o meu sono. Pede, que eu não consigo dormir à noite, pede para encontrar o meu sono. E eu, com certeza, passado um bocado, estávamos no avião, os dois, tínhamos acabado de sentar, ainda não tínhamos posto os cintos no avião, e ele olha para mim e diz assim: Carminho, você errou o alvo. E estava a terceira pessoa da fila a dormir ferrado. Você errou o alvo, Carminho. Santo António errou o alvo. Que maravilha. Ele é muito engraçado.